Esse texto nesse site aqui, baseado num site similar ao Wikipédia, que fala sobre a palavra seita designa em francês moderno. Está relacionado a alguma coisa na França, esse site aqui. Uma comunidade humana cujos membros seguem rigorosamente a mesma doutrina filosófica, religiosa, política, em competição com outros grupos, sem assumir uma posição dominante que lhe conferisse um monopólio ou caráter oficial. O termo assume uma conotação pejorativa ou mesmo polêmica em várias línguas, particularmente no francês contemporâneo, para designar um grupo ou organização, muitas vezes, mas não necessariamente de natureza religiosa, em outros tipos de práticas, né? Não é só religião que é seita. Tá? A seita é um termo pejorativo para outras questões e outros tipos de grupo que não religioso. Os líderes dos chamados grupos sectários são frequentemente suspeitos de sufocar a liberdade individual dentro do grupo ou de manipular mentalmente seus membros, às vezes se apropriando até de suas propriedades e mantendo vários meios em estado de sujeição psicológica ou física, entre outras coisas, por cansaço, além de ameaçar a ordem pública. E aí que é o ponto que eu quero chegar. Na França, a lei não define o que é seita para não infringir as liberdades de consciência, opinião e religião constitucional, mas define o que condena o que chama de aberrações sectárias, para conhecer o comportamento abusivo das organizações e os seus líderes na medida em que são prejudiciais aos direitos humanos ou às liberdades fundamentais e constituem uma ameaça à ordem pública ou são contrários às leis e regulamentos cometidos no âmbito de uma influência mental particular, vis-a-vis pessoas vulneráveis, né? E para lutar contra essas aberrações sectárias, em 2002, a França criou uma estrutura de governo chamada Missão Interministerial de Vigilância e luta contra as aberrações sectárias, integrada ao Ministério do Interior em 2020, tá? E aí tem várias questões que está falando sobre seita aqui, e o legal, gente, que esse nosso seriado aqui, vocês podem pesquisar, tá? Tudo que eu estou falando, gente, é tirado de estudos, tá? Eu não estou inventando o que é seita. Seita é seita. Aqui você pode pesquisar depois, entre outros sites, né? Geralmente os sites falam muito sobre seitas. Nós vamos investigar esse, por exemplo, se dá um pause, ver aqui o título aqui em cima, né, você pode visitar esse canal. Ora, isso que eu quero dizer para vocês, gente, que igreja cristã, ela tem normas, ela tem regras. Sim, ela tem. Ela tem, sim. Tem regras, porque vou deixar a manipulação mental que é mais gostoso, né? Não sei que vocês gostam. Tá aqui, deixa bem bonitinho aqui, tá? Então é assim, o que eu quero dizer para vocês é que a igreja cristã, né, formada na Escritura, que é a Assembleia de Jerusalém, ela deu 3 mandamentos no livro de Atos para aqueles que não são judeus. Então a Bíblia ela é essencialmente judaica. Só que aqueles que não são judeus adentraram
para o conceito cristão, tá? Então, o próprio Jesus Cristo era judeu, tá? Então, nós temos um conflito de normas de ordem pública, porque os judeus, nos tempos bíblicos, eles estavam vinculados ao Estado de direito religioso, ao Estado religioso. Então, as normas de direito civil e público, normas de direito público, normas de direito civil e penal, elas eram regulamentadas pelo Estado religioso. E no Estado religioso, os líderes das religiões, eles se autodeclaram constituídos por Deus. E aí privilegiam os seus parentes, como era no Velho Testamento a família de Levi. Todos que eram da tribo de Levi, que era da família de Moisés, foram escolhidos para o serviço sacerdotal. Então Moisés disse que Deus fez isso. Então Moisés criou o sistema de tribos, dividiu, organizou, e Deus escolheu justamente a família de Moisés para ser a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, que não precisava trabalhar. Recebia 10% de comida e 10% de alimentos, não era dinheiro, para fazer o serviço de sacrifícios. Coisa que no Novo Testamento diz que é tudo inútil, que Deus não está nem aí para animal, para essas coisas. Ora, se em Hebreus disse, porventura Deus se preocupa com o sacrifício de animais? Porventura sacrifício de animais pode tirar o pecado do homem? Então já sabemos que era tudo uma invenção humana. Deus não ia fazer uma coisa para mudar depois. Até porque ele disse no Velho Testamento que os mandamentos, os seus mandamentos, a sua lei eram determinações perpétuas. Era perpétuo, não era temporário. Se Jesus cancelou o serviço sacerdotal e tirou nós do serviço do domínio sacerdotal levítico, nós estamos livres. E hoje somos sacerdotes da nossa própria vida. E temos que trabalhar e temos que estudar. Então, na Bíblia, os conceitos de direito penal, civil, direito público e direito privado são norteados pelo Estado religioso. E aí gera um conflito que as pessoas leem na Bíblia normas de divórcio, de casamento, de algumas questões, principalmente a questão do divórcio, que era regido por um Estado religioso hebraico, que não tem nada a ver com o Estado democrático de direito brasileiro. Ainda muito mais em tempos de sacerdócio abolido por Cristo. Né? Nós sabemos que está abolido. Então nós hoje vivemos debaixo das leis brasileiras ou de qualquer país. E estamos congregados espiritualmente na Igreja de Cristo, que o cabeça é Cristo. E nós não vemos quem é cristão pela roupa. A gente está numa união espiritual, é que nem aqui na Reforma. A gente não se conhece todo mundo, mas temos um espírito, que todos nós que estamos aqui não nos sentimos só. Temos dentro de nós uma fé, que não importa quem sejamos ou o que gostamos, Deus nos ama como nós somos. E é por isso que a gente melhora como pessoa. A gente não melhora como pessoa para conquistar Deus, mas Deus nos ama como somos. E a gente procura ser melhor. Jesus sabe que não é a morte e a violência que vai ensinar a amar a Deus, como no Velho Testamento. Ou você obedece ou você morre apedrejado. Jesus nunca aplicou apedrejamento. Ele praticou o amor. A única coisa que restaura um ser humano é o amor incondicional de Cristo. Punição e ameaça não cura. Tanto é verdade que no Novo Testamento o Dr. Paulinho disse, que por causa da lei, a lei é a força do pecado. Quando você põe uma lei da santidade, tópicos de doutrina, isso pode ou não pode, você gera no ser humano a vontade de delinquir. Então, a força do pecado, a lei é a força do pecado. E nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, que é o amor de Deus por nós. Então, Ele ama como nós somos. Amando como nós somos, então a gente recebe esse amor e a gente melhora, mas não por chantagem, mas por virtude. Porém, estamos vinculados à ordem de direito público, Código Civil Brasileiro, Código Penal, direito público, direito
privado e nós temos direitos fundamentais de direito privado. Direito público são os órgãos públicos. Direito privado é para você que está me ouvindo. O direito a você ter uma relação sexual casado no casamento, antes de casar ou depois, divorciar-se na forma da lei, casar novamente, você está dentro dos parâmetros da lei. Você tem o direito de não ter invadido a sua privacidade. Você não vai ter uma relação sexual e contar para um líder de seita que você teve sexo para que você seja punido dentro daquela organização. Você tem os direitos políticos. Você não vai fazer nada que atente contra o direito da igreja. E aí você pode ser punido. Se a tua atitude prejudica a igreja, você sofre uma sanção. Esse é o que é o convencionado nas igrejas cristãs moderadas. Aquilo que você faz que atenta à sua vida pessoal e que não agride a igreja, em termos institucionais, não te causa a sensação de pecado ou punição dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não adentra nas questões de direito privado. Se a mulher apanha, ela inclusive na igreja ensina noções de direito civil e penal. Que todo bom cristão é um bom brasileiro. Todo bom brasileiro é aquele que respeita as leis, cumpre o seu dever e usufrui dos seus direitos. Ora, uma igreja cristã instalada no Brasil, por força de lei, ela tem uma série de benefícios, mas ela tem deveres. E as igrejas institucionais, elas cumprem os seus deveres, mas elas lutam pelos seus benefícios. Um deles é a isenção do IPTU. Ora, nas igrejas cristãs moderadas, todos são filhos de Deus, independente de ser de uma placa ou outra. E a liderança não atenta contra a ilibada idoneidade das pessoas que praticam atos de direito civil. Então a pessoa de se divorciar e casar de novo não agride a instituição. Mas se a igreja tem uma doutrina contrária ao divórcio e ela é uma igreja, uma denominação cristã, ela prega contra o divórcio, como não sendo a vontade de Deus, mas ela não pune e não agride a moral e a idoneidade em público de uma pessoa que se divorciou. Uma coisa é você pregar contra o homossexual, porque você acredita que nas escrituras Deus não quer isso. Outra coisa é você agredir o homossexual. É você tirá-lo da orquestra porque ele é homossexual. Isso é um crime de homofobia. Então você pregar algo contra, porque ainda quer se manter alguns valores mais conservadores, isso não quer dizer que a igreja vai aviltar a moral da pessoa com sanções públicas, dentre uma delas o corte de liberdade. Porque o corte de liberdade é uma agressão pública. Quando a pessoa exerce um direito que ela tem diante da lei, mas aquilo não agrediu a instituição. Então as pessoas podem sofrer uma sanção administrativa se forem membros registrados, se concordar com aquela diretoria e não ser uma diretoria eleita pelos amigos e parentes e ricos, mas pelo povo que contribui com coleta. Mas as normas de direito da igreja são relacionadas à instituição. Esse tipo de igreja vai sobreviver. Mas as igrejas que querem usar do poder clerical para fazer as vezes do juiz de direito e julgar os atos da vida privada das pessoas, a questão de tempo será banido. Na Europa já está quase tudo banido, porque a maioria das igrejas se tornaram seitas, querendo coagir a vida privada das pessoas. Você pode isso, não pode aquilo. Coisas que só pertencem à lei dizer. Então tem que separar o que é lei do país e o que é agressão à instituição. Agora, na ideologia, se a igreja é contra o divórcio, ela pode pregar, mas ela não pode chantagear. Quem não fizer o que eu penso, nós vamos punir com vitupério e exposição pública. Isso é seita. Seita é quando o líder ele é soberano na vida privada das pessoas. Você
é sectário ou você era sectário e não sabia?